Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones, A Lenda de Jon Artic. Capítulo 375, A Guerra Acabou. Ponto de vista em terceira pessoa. Ártico, ano 299. As primeiras fileiras de mortos avançaram, enquanto os focos de incêndio dispersos cessaram. E em resposta a artilharia ártica se preparou. Rapidamente um grupo de arqueiros moveu-se para a frente do exército, posicionando-se, enquanto as próprias fileiras se abriam para eles em um movimento sincronizado. Preparem-se, gritou o líder que comandava a artilharia de longo alcance. Fogo! A saraivada de flechas vinha de mais de 10.000 arqueiros, avançando contra os mortos. Humanos e animais eram atingidos com precisão a mais de 300 metros de distância. Grande parte deles caiu imediatamente ao chão, enquanto alguns continuavam correndo, aparentemente sem se importar com seus companheiros caídos. Preparem-se! Fogo, ainda no mesmo ângulo. Novas flechas avançavam, atingindo os mortos que vinham logo atrás. Em apenas 2 ataques, mais de 15.000 deles caíram, um a um, atingidos por aquelas mais de 20.000 flechas. Apontem o arco a 60 graus, gritou o líder. As flechas foram posicionadas rapidamente, enquanto todos aguardavam a próxima ordem. Fogo! Mais uma vez a pesada saraivada de flechas avançou com toda a força, atingindo os mortos agora a 150 metros. Primeira linha de infantaria, gritou Duken. Os gigantes avançaram, colocando seus enormes escudos à frente do exército, formando uma muralha viva que impedia o avanço do inimigo. Enquanto isso, os arqueiros receberam novamente a ordem de disparar flechas a 300 metros, e mais mortos continuavam a cair. O primeiro a chegar atingiu com força os escudos dos gigantes, que permaneceram firmes, impedindo qualquer avanço. Os gigantes responderam com a mesma dinâmica que vinham usando durante toda a guerra, atacando os inimigos através dos espaços abertos entre os escudos, perfurando-os com aço valeriano ou vidro de dragão. Eles estão lançando ataques laterais. Os vargs responsáveis pela visão aérea do exército começaram a transmitir informações para o comando. Não se preocupe, disse Jon a Duken, antes de dar ordens e olhar para o rei com um olhar interrogativo. Eles estão vindo. Foi tudo que Jon disse. No instante seguinte, rugidos ecoaram pelo céu. Sombras avançaram, escurecendo o dia claro e limpo. De um lado, Vesofrur emergiu, tingindo os céus com seu tamanho e cor. Do outro, os dragões menores avançaram juntos. Todos podiam vê-los mergulhando e lançando chamas sobre os mortos que se aglomeravam nas laterais, tentando romper as defesas nas bordas dos escudos. Chamas verdes emanavam de Vesofrur de um lado, enquanto chamas vermelhas vinham do outro lado dos demais dragões. Os dragões menores, pelo menos uma dúzia, disparavam sem cessar, enquanto Eragon cuidava sozinho do outro flanco. Avancem, gritou Jon para que retomassem a marcha. O número de mortos era cada vez menor, tendo já perdido mais de 30.000 naquele conflito e 30.000 antes, restando apenas 40.000 agora. Mesmo assim, avançaram sem hesitar. Com as chamas abrindo caminho, o exército continuou marchando. Os dragões circulavam a área, e Jon mantinha sua atenção fixa no Rei da Noite. Ele agora estava acompanhado por apenas 2 ou 3 caminhantes brancos, claramente em desvantagem. Era possível prever que ele tentaria fugir, mas Jon não permitiria. Mesmo assim, conseguiram recuar mais 600 metros. Mais uma vez, os caminhantes brancos desencadearam outra horda de mortos-vivos, que foi imediatamente respondida com uma chuva de flechas. O fogo vivo teria sido mais eficaz, mas o caminho precisava ser aberto para que pudessem alcançar os caminhantes brancos. Mais de 10.000 mortos sucumbiram nesse processo, enquanto os gigantes blindados permaneciam sempre na linha de frente, servindo como escudo do exército. O caminho até onde o Rei da Noite estava ainda estava coberto pelas chamas verdes do primeiro ataque. Jon esperou até que o exército se aproximasse e então avançou sozinho, limpando a área com uma névoa de gelo que extinguiu completamente as chamas do fogo vivo. Quando a última chama se apagou, os mortos apareceram diante deles. Eram nada menos que 30.000, agora enfrentando o exército ártico em campo aberto. Mesmo assim, não eram nada. O Rei da Noite estava lá, com um olhar estranho. Parecia estar tentando entender o que estava acontecendo. Ele não conseguia compreender como havia perdido tanto em tão pouco tempo e como os inimigos estavam se aproximando cada vez mais. Mas isso já não importava. Preparem-se para o ataque total. Eles estão bem à nossa frente, e não há mais nada entre nós e eles. Rugiu Jon enquanto seus homens também se preparavam para a batalha. Você sabe o que fazer. Duken, você permanecerá no comando do exército aqui. Eu liderarei o grupo de ataque, disse Jon novamente ao seu general. Ele poderia ter ficado para trás, mas os mortos já não representavam um grande desafio. Além disso, não queria perder a chance de alcançar o Rei da Noite antes que ele tentasse usar algum truque para escapar. Jon ainda não conhecia a extensão total de seus poderes, visto que nem mesmo seus criadores sabiam o que haviam criado para combater os primeiros homens. Fantasma deu um passo à frente. Jon já estava montado nele, segurando o escudo em uma mão e Blackfyre na outra. Os mortos não se mexeram mais depois disso. Aguardaram os atacantes, sabendo que os gigantes não conseguiriam manter seus escudos erguidos enquanto avançavam. Preparem-se todos para o ataque total. Abrirei um caminho pelo meio e vocês devastarão todos os mortos que tentarem nos alcançar, disse Jon ao grupo de 100 guerreiros que o acompanhariam. Então, ele se virou para o resto do exército. E vocês, acabem com todos eles. Não mostrem piedade. Quando matarmos o Rei da Noite, eles cairão juntos. Esta é a nossa batalha final.
Jon então pegou vários frascos de poções e começou a bebê-las. Ele precisava aguçar ainda mais seus sentidos. Suas pupilas até dilataram um pouco, e ele sentiu seus músculos atrofiarem levemente. Ele havia usado esse recurso muitas vezes quando criança, para compensar a falta de força diante dos desafios daquela época. Ele havia aprimorado suas poções muitos anos atrás, mas desde então nunca mais recorrera a esse recurso. Até agora. Dessa vez a situação era diferente. Ele precisava matar o Rei da Noite, e este não se parecia em nada com qualquer outro homem que Jon já tivesse enfrentado. O exército rapidamente se organizou. Os homens se posicionaram para um ataque direto. Serena, Arya, Benjen, Lancelot, Thor, Tormund, Barristan Selmy e toda a guarda real, juntamente com outros homens de confiança e anões, reuniram-se ao redor de Jon. Até mesmo alguns gigantes estavam com ele, como Vaulik, Vual, KYPYL, Uis, Karrui e Tuusi. As famílias de gigantes que Jon havia encontrado ao sul da muralha junto com Serena. Eles estavam a apenas 400 metros do inimigo. Jon não conseguiu se manter montado em fantasma e desmontou do lobo. Já que eles estão esperando que nos aproximemos, que tal darmos as boas-vindas a eles com nossos gigantes? Vamos mostrar que ficar parado também é uma desvantagem contra nós, disse Jon a Duquem, que assentiu e começou a gritar ordens para o líder dos gigantes. Em breve, os escudos foram substituídos por arcos e flechas retirados de suas costas. Os gigantes enterraram as pontas de seus escudos no chão para que não caíssem e se prepararam. Cada gigante carregava mais de 50 flechas monstruosas, trazidas do lado do exército pelos anões. 5.000 gigantes começaram a se preparar, ergueram seus arcos e simplesmente começaram a disparar. Os mortos que até então pareciam seguros começaram a ser despedaçados por flechas que atravessavam seus corpos. Um a um, caíram ao chão rugindo. Cada flecha podia atingir mais de um inimigo. O Rei da Noite viu isso e pareceu cair em desespero. Ordenou que os mortos avançassem, que não permanecessem mais imóveis. Estavam a 400 metros de distância, fora do alcance de arqueiros comuns, mas os gigantes ainda estavam ativos, e ele parecia ter se esquecido desse detalhe. Jon sentiu seu desespero, mesmo que seu rosto permanecesse neutro como gelo. Seus olhos, porém, brilhavam com uma emoção diferente. Os mortos avançaram, e mais flechas continuaram a cair. Jon deixou os gigantes mantendo a pressão à distância e ergueu sua espada para a frente. Comigo, gritou ele. Fantasma rugiu ao seu lado, e todos se prepararam. Não havia mais escudos erguidos na frente. Os gigantes ficariam para trás, continuando a disparar flechas, enquanto Duque manteria os homens, anões e gigantes organizados. A primeira onda de mortos alcançou Jon. Ele golpeou-os com seu escudo, usando a força para repeli-los e diminuir o ritmo do ataque. Então começou a se mover, abatendo qualquer criatura à sua frente. Seus instintos estavam totalmente à flor da pele. Ele se movia ainda mais rápido do que sua velocidade de reação normal, a mesma velocidade que já lhe havia garantido o título de maior espadachim do mundo. Ali, porém, ele parecia um animal feroz. Não apenas Jon, mas todos os homens que o acompanhavam colidiram com os mortos no centro daquele caos. Os humanos continuavam a golpear com precisão, os gigantes devastavam os inimigos com suas espadas gigantes de aço valeriano. Os anões lançavam esqueletos pelos ares com seus martelos, enquanto a infantaria do exército atacava pelos flancos, impedindo que a pressão no centro aumentasse demais. À medida que avançavam, Jon continuava a repelir os mortos com seu escudo, golpeando e cortando tudo que aparecia à sua frente. Os mortos caíam um a um, e ele tinha que escalar os corpos inertes para continuar avançando. Alguns tentavam se atirar sobre outros para alcançá-lo, mas estavam fracos demais. Eram, em sua maioria, apenas esqueletos mal sustentados, sem músculos, incapazes de gerar força real. O Rei da Noite continuou observando de longe. Ele viu os grupos avançando, enquanto os dragões retornavam ao campo de batalha e começavam a incinerar as fileiras inimigas pelas laterais. Ele pegou sua lança. Pensou em mirar no dragão maior, mas sabia que não conseguiria perfurar seu coração com facilidade. Então preparou-se para mirar nos menores, erguendo a arma e ajustando a mira conforme os dragões ficavam mais alertas. Jon, no centro de todo o caos, dividia sua atenção entre matar os inimigos à sua frente, observar o campo de batalha no céu e verificar constantemente o Rei da Noite. Quando o inimigo se preparou rapidamente e lançou a lança de gelo contra os dragões menores, Jon imediatamente entrou em suas mentes, controlando-os para que se desviassem da trajetória da arma. O Rei da Noite franziu a testa ao ver a lança voar inutilmente para longe, enquanto os dragões retornavam para incendiar o exército inimigo. O Rei da Noite voltou o olhar para frente quando uma flecha avançou em sua direção. Ele sentiu-a atingir seu peito, cravando-se com sua ponta de vidro de dragão. Ele já estava ao alcance do inimigo. Suas forças não passavam de 15.000. Ele estava perdendo, e se aquele exército o alcançasse, ele seria destruído. Não havia dúvida disso. Quando ele estava prestes a recuar, uma onda de calor rugiu do céu. Vesofrur e todos os dragões desceram, incinerando as hordas que ainda se interpunham entre o Rei da Noite e o exército ártico, abrindo caminho, avançando e deixando apenas mortos para trás. Jon usou os dragões em um ataque ainda mais preciso, eliminando todos os mortos à sua frente. Enquanto eles queimavam tudo, Jon também usou sua habilidade para extinguir completamente as chamas, abrindo caminho para ele. Então, naquele exato momento, o caminho finalmente ficou livre. Vamos! Vamos! Atrasem-nos antes que fechem!
gritou Jon, avançando com espada e escudo em punho. Seus homens o seguiram imediatamente. Os mortos nas laterais tentaram detê-los, mas o grupo avançou rápido demais. Jon corria na frente enquanto o fantasma esmagava os inimigos com o próprio corpo ou os despedaçava com suas presas. Arya vinha logo atrás, abatendo qualquer criatura que se aproximasse, com Serena ao seu lado, golpeando os mortos e lançando-os para mais longe do que os anões conseguiam. O Rei da Noite estava logo à frente. Jon correu até o final da abertura e passou por ela antes que se fechasse, junto com um grupo de homens que estavam mais próximos a ele. Os demais ficaram para trás, impedindo que os caminhantes brancos fechassem o caminho e bloqueassem a passagem de Jon. Os mortos das fileiras de trás tentaram alcançá-los, mas Jon mais uma vez usou suas chamas, criando uma barreira que os impediu de avançar. Ele apontou a mão para trás, selando a passagem, antes de voltar seu olhar para frente. À sua frente estavam Arya, Serena, Lancelot, Benjen, Thor, Barry, Gil, Trisme e até mesmo Barristan, que havia avançado o suficiente para não ficar para trás. Eram 10 pessoas contra cerca de 100 mortos à sua frente. No topo da colina estava o Rei da Noite, encarando Jon enquanto ele pegava uma das lanças dos caminhantes brancos que haviam sido destruídas anteriormente. Cuidem dos que ainda estão dispersos. Eu vou até o Rei da Noite, disse Jon. Ele sabia que atrás deles, o exército ainda estava eliminando os últimos mortos, que agora se dispersavam com facilidade. Os dragões evitaram lançar chamas naquele momento, pois elas poderiam atingir os árticos. Comigo. Com essas palavras, Jon avançou. Foi nesse instante que o Rei da Noite arremessou a lança de gelo contra ele. Jon ergueu o escudo instantaneamente, mas aquele não era um ataque comum, pois ninguém além de Jon era capaz de perceber a velocidade da lança. A lança estilhaçou o escudo e continuou avançando em sua direção, mirando na cabeça de Jon. Jon, gritou Serena. Jon apenas ergueu a mão para sinalizar que estava bem. Ele virou o rosto no último instante, evitando o golpe. Deixou cair o escudo na neve com a lança cravada nele, apesar de ser feito de grosso aço valeriano. Ele avançou tendo apenas Blackfyre em mãos. Que nenhum morto interfira na minha luta, gritou ele, avançando. O Rei da Noite não teve escolha senão desembainhar sua espada de gelo das costas e se preparar para o combate. Aqueles que estavam com Jon lutavam contra os mortos espalhados ao redor, impedindo qualquer interferência. Havia 3 caminhantes brancos entre os mortos comuns, e eles começaram a avançar em direção a Jon, mas foram detidos por Arya, Thor e Lancelot, cada um bloqueando seu caminho com suas espadas. Jon avançou e alcançou o Rei da Noite, brandindo sua espada contra ele. O inimigo respondeu com um golpe certeiro. Por um instante, o tempo pareceu parar enquanto se encaravam, suas espadas a centímetros de se chocarem. Então o tempo voltou a fluir. O choque das duas espadas ecoou pela colina, abafando até mesmo os sons da batalha ao redor. Jon manteve sua posição, assim como o Rei da Noite, ambos travando uma brutal disputa de força. Ele é forte, muito forte. Jon não teve escolha a não ser admitir. Aquela criatura era tão forte quanto ele, mesmo depois de ter consumido várias poções. Finalmente eles se separaram. O Rei da Noite não disse nada, apenas o encarou. Os mortos tentaram se aproximar da luta, mas foram destruídos pelo grupo que havia passado com Jon. Jon avançou novamente e o Rei da Noite respondeu. As espadas começaram a se chocar numa verdadeira dança de lâminas. Além da força esmagadora havia também a velocidade. Os braços de ambos se moviam mais rápido do que os de qualquer humano comum. Nem mesmo os maiores guerreiros do mundo se comparavam à reação muscular e ao controle motor demonstrados pelos dois ali. Jon sentiu sua armadura sendo atingida várias vezes, causando arranhões e até alguns cortes, mas ele permaneceu intacto. O Rei da Noite não conseguiu desferir um golpe decisivo. Por outro lado, o Rei da Noite também sofreu apenas ferimentos superficiais. Até que, pela primeira vez, a espada de Jon o atingiu verdadeiramente mais fundo, cortando seu braço pela lateral. Um sorriso se formou dentro do capacete de Jon. O Rei da Noite pareceu enfurecido com isso. Foi um erro. Ao se lançar em um ataque impetuoso, Jon conseguiu detê-lo, forçando-o a escorregar em um ângulo que deu a Jon a abertura necessária para desferir um pequeno corte na perna da criatura. O Rei da Noite cambaleou para trás, atordoado e surpreso. As batalhas ao redor deles já haviam terminado. Os caminhantes brancos caíram um a um, todos eles tendo tomado as poções de Jon para aprimorar suas capacidades físicas e, assim, conseguiram derrotar seus inimigos. Todos observavam o confronto entre o Rei do Ártico e o Rei da Noite, aguardando o desfecho da luta no topo da colina. E todos viram o Rei da Noite começar a recuar até ser atingido pela espada de Jon na perna. O grosso do exército eliminou os últimos inimigos à distância. De volta à colina, Jon tirou o capacete e o jogou na neve, encarando o Rei da Noite. No fim, você morrerá aqui. Sua tentativa de conquistar a humanidade termina hoje, disse Jon. Ele avançou rapidamente. O Rei da Noite agora demonstrava dificuldades. A perna ferida o afetava, embora ainda não fosse suficiente para destruí-lo completamente. Jon desferia golpes verticais, horizontais e diagonais com sua espada em rápida sucessão, enquanto o Rei da Noite erguia a espada para se defender, sendo empurrado para trás. Incapaz de acompanhar aquele humano naquele momento, Jon conseguia ver o medo nos olhos da criatura enquanto a obrigava a recuar.
Ele cortou a lateral do pescoço do Rei da Noite, um golpe não fatal, mas suficiente para fazê-lo se afastar de Jon mais uma vez. O Rei do Ártico avançou, pronto para desferir o golpe final. Numa tentativa desesperada, o Rei da Noite arremessou sua espada contra Jon, tentando atravessá-lo. Jon desviou no último segundo, quase sendo atingido. Quando olhou para frente, viu o Rei da Noite começar a brilhar. Ele estava prestes a usar sua magia novamente. Uma explosão de neve irrompeu, criando uma enorme nevasca que engoliu não apenas a colina, mas toda a área circundante, fazendo com que todos gritassem de surpresa. Até mesmo o exército foi atingido. Mas ao mesmo tempo, um rugido veio do céu, com Eragon avançando e brilhando intensamente. Jon já esperava por isso. Ele ativou sua própria magia junto com o dragão enquanto este adentrava a névoa celeste. Não fora à toa que Jon fizera Eragon descansar dentro das muralhas. Ele precisava de energia para mais uma vez contrariar a magia do Rei da Noite, capaz de criar uma tempestade como no início da guerra. O brilho se espalhou por toda a região mais uma vez, anulando imediatamente o poder do inimigo. O Rei da Noite ficou apenas olhando, atônito, enquanto tudo voltava ao normal e toda a neve que ele havia criado desaparecia. Sem conseguir fugir, ele mal teve tempo de reagir. Jon já estava em cima dele assim que a névoa desapareceu. Blackfyre avançou, perfurando o peito do Rei da Noite e atravessando-o para o outro lado. O som de vidro quebrando ecoou. O Rei da Noite olhou, incrédulo, para o próprio peito e depois para Jon. Não teve tempo de reagir. Seu corpo começou a ser destruído. Acabou. O corpo começou a rachar e brilhar. No instante seguinte explodiu em milhares de fragmentos, como vidro se estilhaçando e caindo na neve, como se nunca tivesse sido nada. Ao mesmo tempo, todo o exército dos mortos reagiu. Até mesmo os caminhantes brancos que ainda permaneciam em alguns pontos do campo de batalha acabaram se despedaçando em gelo. Os mortos vieram logo em seguida, caindo um a um. Os últimos inimigos caíram inertes sobre a neve. Jon soltou um suspiro profundo ao ver os últimos fragmentos do Rei da Noite espalhados diante dele. Ele até ignorou o silêncio que se instaurou em todos naquele exato momento, enquanto observavam seu inimigo cair. A guerra havia terminado. Todos perto da colina fixaram o olhar em Jon. Logo, os gritos de vitória do exército ártico ecoaram por toda a região. As perdas tinham sido mínimas, quase ridículas em comparação com o que haviam enfrentado. Mesmo somando toda a guerra, não haviam perdido mais de 11.000 homens, enquanto destruíram mais de 50 vezes esse número em mortos. Jon mal percebeu o impacto quando Eragon pousou perto dele, fazendo o chão tremer. Seus olhos permaneceram fixos nos fragmentos de vidro espalhados pela neve. A guerra havia terminado. Capítulo 376, uma grande celebração. Ponto de vista em terceira pessoa. Ártico, ano 299. Os flocos de neve da tempestade anterior ainda pareciam demorar a chegar ao chão, flutuando pelo céu de forma quase visível. Mesmo assim, era possível ver um ou outro floco de neve caindo. Jon parecia alheio ao que acontecia ao seu redor, ainda encarando os restos mortais do Rei da Noite, fechando a mente para aquela cena como se estivesse em transe. Foi nesse instante que seus olhos piscaram, e o som finalmente pareceu chegar aos seus ouvidos, vindo de uma única direção. Ele virou a cabeça e viu a enorme multidão de árticos gritando e comemorando. Entre a colina e o portão norte do Ártico, soldados se espalhavam, rindo e se divertindo, enquanto outros, tristes e melancólicos, buscavam imediatamente por companheiros caídos entre os milhares de cadáveres, todos inimigos derrotados. Jon fez questão de permanecer ali, observando aquela cena enquanto tentava gravá-la em sua mente para nunca esquecê-la. Orgulho e todos os tipos de emoções eufóricas percorriam seu ser, ao mesmo tempo que uma leve tristeza surgia pelos soldados caídos, que morreram lutando pelos vivos. Ninguém além do Ártico havia testemunhado aquela batalha, mas ela não seria esquecida. A história se espalharia para o sul e para os 4 cantos do mundo a partir daquele momento. Jon deixaria claro o que havia acontecido naquele dia, o dia em que derrotaram a segunda vinda da longa noite, após seu retorno depois de 8.000 anos. O maior inimigo do Ártico havia sido destruído naquele instante. Um toque em suas costas o fez se virar. Serena estava ao seu lado, com um sorriso bobo e orgulhoso. Você foi incrível, meu marido, disse ela, enquanto tirava o capacete, revelando sua beleza encantadora. Seus olhos azuis o fitavam com um brilho de paixão. Eles não disseram mais nada. Jon simplesmente a segurou pela cintura, puxando-a para perto, e a beijou profundamente. Os gritos ao redor deles pareciam ficar ainda mais altos. Ele interrompeu o beijo para olhar para o lado e viu parte da multidão rindo e apontando para eles, com gritos de euforia. Os anões estavam lá, aplaudindo e criando caos por causa da cena. Jon franziu a testa, mas logo depois não conseguiu conter o riso. Parece que os 2 pombinhos gostam de chamar a atenção, comentou Arya ao se aproximar deles. Enquanto aquele beijo se tornou uma grande atração para a multidão de árticos após a guerra. Thor, Benjen, Barristan, Tormund e os guardas reais do Ártico que haviam escalado a colina junto com Jon e os outros permaneceram imóveis, observando o rei. Até mesmo o exército parecia ter parado para contemplá-lo. Ha ha ha. Tormund deu um passo à frente em direção a Jon, e Serena se afastou enquanto Jon lançava um olhar de traição para sua esposa. Tormund abriu os braços e abraçou Jon, erguendo o rei e demonstrando claramente seu desconforto com a cena. Esse é o meu garoto. Vocês viram isso? Exclamou James Bunny para a multidão, que comemorou com suas palavras. Quando o conheci, ele mal tinha saído do peito da mãe, e agora está arrasando.
Com essas palavras, eles riram e comemoraram. Jon revirou os olhos, enquanto os guardas do Ártico lançavam olhares assassinos para o ruivo por sua falta de respeito ao rei. Um cavalo saiu galopando da multidão, passando pela fileira de cadáveres e aproximando-se rapidamente antes de parar perto da colina. Vossa Graça derrotou pessoalmente o maior inimigo. Canções sobre esta batalha e sobre o seu triunfo lendário inundarão o Ártico nas próximas décadas, disse Duquin, fazendo uma reverência exagerada. Jon se perguntou quando ele havia se tornado tão bajulador. Obviamente Duquin queria passar a mensagem aos soldados atrás dele, que rugiram em resposta. Eles estão esperando por você, Jon. Eles querem suas palavras, que a guerra acabou, disse Serina, aproximando-se de Jon novamente enquanto ele se afastava de Tormund, comentando ao seu lado. Jon assentiu com a cabeça, ele entendeu, voltando seu olhar para a enorme multidão de árticos que começava a se aquietar para ouvir as palavras do rei. Eles queriam ouvir que a guerra havia terminado. Respirando fundo, ele elevou a voz. Nossa grande batalha contra nosso maior inimigo terminou hoje. Todos nós saímos vitoriosos, e o Ártico permanecerá forte e firme como sempre, provando que não tem inimigos. A voz de Jon ressoou facilmente por todo o exército, que respondeu em uníssono após suas palavras. O Ártico não tem inimigos porque nós os destruímos a todos. E se ainda houver inimigos, é apenas uma questão de tempo até que sejam destruídos. Este se tornaria um dos lemas do reino, e todos o compreendiam perfeitamente. Por isso lhes digo hoje, meu povo, entramos em uma nova era. Não precisamos mais nos preocupar com inimigos vindos do norte. Agora temos inimigos ao sul, e eles serão derrotados em breve. Mas lembrem-se de que o objetivo do Ártico como reino foi cumprido hoje. Conseguimos manter vivo o povo dos deuses antigos. Conseguimos criar uma fortaleza onde esmagamos o inimigo que queria destruir a humanidade. Essa batalha pode ter sido testemunhada apenas no Ártico, mas Jon garantiria que o mundo inteiro soubesse sobre os heróis que prevaleceram e aqueles que deram suas vidas. O mundo inteiro saberá o que aconteceu aqui, quer queiram ou não. Todos soltaram um aplauso entusiasmado ao ouvirem aquilo. Jon esperou o barulho diminuir antes de continuar. De qualquer forma, quero que todos bebam e celebrem o quanto quiserem. Esvaziaremos alguns de nossos estoques para garantir uma celebração em todo o reino. Amanhã, ao nascer do sol, prestaremos homenagem àqueles que tombaram hoje e durante os últimos quase 11 meses de luta. E finalmente, durante uma semana inteira, o Ártico celebrará sem parar. Ele fez mais uma pausa antes de continuar. Mas não se enganem. Nossas batalhas ainda não terminaram. Agora voltaremos nossos olhos para o sul, pois ainda há pessoas que nos desafiam por lá. É hora de conquistar os 7 reinos. O exército reagiu, mas Jon levantou a mão. Não quero falar sobre isso hoje. O que eu quero agora é voltar para casa, encontrar minha família, abraçar cada um dos meus filhos e beijar cada uma das minhas esposas. Quero olhar para cada um dos meus filhos e contar a eles como triunfamos aqui hoje. Ele respirou fundo mais uma vez. Não direi nada sobre o sul hoje, nem nos próximos 6 dias. Mas quando chegar o 8º dia teremos uma reunião. A partir desse momento, o Ártico estará mobilizado em direção ao próximo objetivo, e espero que vocês me acompanhem. A resposta foi um rugido de milhares em concordância. Naquele momento, Jon tinha certeza de que os Árticos o seguiriam até o inferno e fariam qualquer coisa que ele ordenasse. Mesmo que quisesse conquistar o mundo, eles marchariam atrás dele. Mas por ora, o único inimigo eram os 7 reinos. Uma semana. Uma semana para planejar como lidar com o sul. É por isso que agora vamos ouvir seus líderes organizarem o exército, levarem os corpos dos mortos para o sepultamento amanhã e retornarem para dentro de nossas muralhas. Precisamos marchar pela cidade, então quero que organizem todo o exército na área norte, e eu liderarei. Assim, poderemos nos reunir com nossas famílias depois, mas primeiro é bom que o reino veja nossa vitória e reconheça cada alma que lutou e sobreviveu. Capitães e comandantes, vocês sabem o que fazer, disse Jon, antes de desembainhar sua espada, agarrar Serina pela cintura ao seu lado e erguê-la. E minhas palavras finais são estas. O Ártico saiu vitorioso. Derrotamos a longa noite. Salvamos a humanidade. Talvez não tenhamos tido ajuda externa, mas isso diz muito sobre nós, pois somos o povo mais poderoso do mundo, exclamou ele, mais alto do que qualquer outra palavra dita até então. Pelo Ártico, gritou a multidão em uníssono. Pelo Ártico, pelo Ártico, pelo Ártico. Jon se virou para Serina e a beijou, saboreando a euforia. Então a soltou e olhou para Eragon, que permanecerá atrás dele o tempo todo. Que tal voltarmos para casa montados em um dragão? Disse Jon, sorrindo para ela. Parece romântico, provocou Serina, e Jon assentiu enquanto se virava para Duquin e Lancelot. Quero que organizem a retirada do exército e os posicionem na região norte. Arya, Brinden e Benjen, quero que retornem imediatamente ao castelo e se encontrem conosco. Com essas palavras, Jon pegou Serina e começou a puxá-la em direção ao dragão, montando em Eragon logo em seguida. Assim que se acomodaram, Eragon alçou o voo, rasgando o céu. Ao passarem sobre a multidão, os aplausos ficaram ainda mais altos. Todos sabiam que o rei estava partindo em seu dragão, enquanto outros dragões, ainda voando pelo céu e rugindo em comemoração, também se juntaram a ele, avançando em direção à cidade, onde a árvore gigante ainda brilhava. Jon não podia mais pousar com Eragon dentro da cidade, mas aproximou-se voando muito baixo. Os civis do Ártico estavam nas ruas comemorando.
Pessoas que estavam nas muralhas ou entre o exército correram para a cidade, montadas em animais e espalhando a boa notícia. As pessoas se reuniram em todos os cantos da cidade, no topo de prédios e estruturas, tentando ver a batalha que só podiam acompanhar de longe, observando explosões e ouvindo ecos vindos de quilômetros de distância, depois que a nevasca desapareceu e o exército avançou cada vez mais para o coração do inimigo. A visão do dragão blindado, junto com os outros dragões logo atrás dele, fez com que as pessoas gritassem ainda mais alto, apontando para eles. Jon respirou fundo e não pôde deixar de se deixar levar pela euforia de seu povo. Projetando sua voz para o céu aberto, ele proclamou: atenção! Em nome do Ártico, a vitória é nossa. Meu povo, celebrem, riam e divirtam-se com suas famílias, pois nunca mais precisaremos nos esconder. Ele falou no meio da cidade. Até mesmo suas esposas e filhos no castelo ouviram sua voz enquanto ele passava com os dragões. Jon pousou o mais rápido possível em algum ponto da cidade e desmontou de Eragon. Em seguida, montou um dragão menor para poder pousar dentro do castelo. Jon acabou escolhendo a dragão fêmea vermelha, Morango, por sentir que sempre teve mais afinidade com ela do que com os outros dragões jovens. Assim, ele guiou Serena para montar a dragão vermelha junto com ele. Eles voaram mais uma vez em direção à cidade e pousaram no pátio do castelo, após atravessarem as muralhas. Jon desmontou junto com sua esposa, enquanto seus filhos já estavam do lado de fora, correndo em sua direção. Jon pegou Lyanna e Jaehaerys no colo assim que chegaram, seguidos por Loki e Brandon, cheios de energia. Papai, então nós ganhamos? Você ganhou? Me conta tudo. Lyanna gritou animada em seus braços, enquanto ele segurava Jaehaerys na outra mão. Loki e Brandon se agarravam às suas pernas, sem querer soltá-lo. Estou um pouco sujo por causa da armadura, tenha cuidado, disse Jon, antes de abrir um sorriso. Contaremos tudo a vocês, mas primeiro vamos entrar. O que posso dizer agora é que a guerra acabou, disse ele, enquanto Serena pegava as outras duas crianças no colo, beijando seu filho biológico na bochecha antes de beijar também Brandon, seu outro filho, a quem amava igualmente, embora ele não tivesse nascido de seu ventre. Mamãe, me conta o que aconteceu. Quem derrotou o Rei da Noite? Foi o papai? Diga que sim, perguntou Loki, eufórico. Sim, filho, foi o papai. Foi uma luta incrível. Seu pai o derrotou no final, depois de encurralá-lo quando ele tentou escapar. Foi uma luta de espadas, e seu pai desferiu o golpe final naquele monstro, matando-o, respondeu Serena. Sério? E foi fácil para o papai? Perguntou Lyanna. Não, minha filha. Ele foi o maior oponente que já enfrentei até hoje. Como você pode ver, minha armadura está completamente arranhada e até cortada em alguns lugares. Aquela coisa se movia muito mais rápido do que um homem deveria, respondeu Jon. Conte-me tudo, papai. Conte-me tudo, exclamou Jaehaerys mais uma vez. Vamos entrar primeiro. Vamos esperar por Arya, Benjen e Brinden. Quero a Aemon também. Chamem todos, Rickon, Bran e Cassandra também. Vamos todos para os aposentos da família, disse Jon, ao ver suas outras esposas se aproximando, acompanhadas pelos guardas. Enquanto o exército se preparava para retornar, Jon se reuniu com sua família. Ele esperou até que todos os membros de seu sangue estivessem presentes na sala da família. Passou boa parte do tempo enviando cartas e organizando o retorno do exército e os preparativos na cidade. Ele queria fazer algo memorável. Ele contou-lhes sobre a batalha, enquanto Arya era mais entusiasmada ao relatar os detalhes. Jon permaneceu ali, dividindo sua atenção entre os filhos. Até os bebês estavam com as mães e com todo aquele barulho ele precisava dar atenção a todos. Os bebês mal entendiam o que estava acontecendo, mas riam e gritavam, aproveitando o momento. Alguns tentavam imitar o pequeno Daemon depois que Iori o fez dar alguns passos para frente e para trás, enquanto as mães comemoravam cada passo com alegria, contagiando as outras crianças que assistiam e desejando também aquela atenção. Então começou uma competição infantil entre os bebês, tentando ficar entre as pernas de duas crianças, enquanto seus lobos, que não paravam de rondar, até atrapalhavam, fazendo todos rirem. Seus filhos mais velhos estavam vidrados em Jon, olhando para ele como se fosse o maior herói do mundo, o que certamente não era mentira. Ver aquelas crianças claramente querendo ser como o pai era algo que comovia profundamente Jon. Um sentimento de orgulho floresceu em seu peito. Talvez todo pai se sentisse assim ao ver aquele olhar nos olhos de seus filhos. Por fim, Jon, que já não havia poupado despesas com os melhores vinhos do Ártico para a família, anunciou que todos iriam para as ruas principais do reino. Ele recebeu uma mensagem de Duquem dizendo que o exército estava pronto para desfilar pelo reino, e ele próprio lideraria a marcha. Arya, Serena, Benjen e Brinden também participariam. Assim, eles partiram do castelo. Jon deixou sua família e seguiu para o norte, onde se reuniu ao exército. Montou em fantasma sem remover sua armadura em nenhum momento, e logo todo o exército o seguia pelas ruas principais do reino. A marcha prosseguiu com todo o povo do Ártico agora fora dos bunkers, ovacionando-os ao verem os heróis da guerra. Jon liderava o caminho, ladeado por seus generais e comandantes, enquanto o povo gritava seus nomes. Naquele momento, todos já sabiam que o rei havia pessoalmente abatido o principal monstro do exército dos mortos. E não deixaram de comentar o fato com gritos ao vê-lo acenar para o povo com um sorriso. Um rei-herói, talvez sendo isso que o povo mais amava. Ele se sentia como os heróis dos livros. Essa sensação durou toda a marcha.
Sua família também se reuniu no centro da cidade, no topo de um dos prédios, com seus filhos gritando para ele das grades e suas esposas mandando beijos em gestos exagerados, que John retribuía de forma brincalhona. Talvez naquela noite ele tivesse que dormir com todas elas ao mesmo tempo para evitar qualquer tipo de conflito entre elas, considerando a forma como todas o olhavam naquele momento. Assim, ele prosseguiu pelo resto da cidade. Quando finalmente deixou a área urbana, John permaneceu até que o último soldado atravessasse a cidade, ajudando a organizar o exército. Já no bairro dos artesãos, anunciou que todos estavam dispensados e que faria um breve discurso na praça. Então todo o exército começou a se dispersar, dirigindo-se às suas famílias, antes de acompanhá-las até a praça da cidade, onde quase toda a população do reino se reuniu. Até mesmo os filhos da floresta haviam deixado o bosque sagrado para celebrar junto com o povo. John encontrou sua família lá, protegida pelos guardas reais. Outros guardas reais que haviam lutado na guerra estavam com John e também se juntaram aos demais, pelo menos a maioria dos que sobreviveram, pois alguns haviam caído em combate. Mas isso é assunto para outra ocasião. John começou o discurso relatando alguns detalhes da guerra, como o exército havia sido bravo, como se manteve firme contra o inimigo, enfatizando que humanos, anões e gigantes lutaram lado a lado, assim como os filhos da floresta sempre trabalharam com magia no bosque sagrado, algo que não acontecia há 8.000 anos. Em todo caso, John elogiou o heroísmo daqueles que deram suas vidas e a importância deles na derrota do inimigo. Havia pessoas sofrendo. Claro que havia. Pessoas que perderam amigos, parentes, entre eles, pais, filhos, irmãos, maridos e esposas. Isso afetou profundamente muitas pessoas do Ártico. Mas John deixou claro que todos receberiam um enterro digno, que seus nomes não seriam esquecidos e que suas famílias seriam indenizadas. Eles seriam lembrados como heróis que morreram para proteger a terra e suas famílias, e não havia honra maior para o reino. Se dependesse de John, seus nomes jamais seriam esquecidos. Ele ordenaria a construção de um mural no Salão dos Heróis, a estrutura já existente no Ártico, gravando o nome de cada um daqueles que pereceram desde a fundação do reino, um lugar que já estava bastante repleto de murais. Em todo caso, John disse que no dia seguinte eles lamentariam a morte daqueles que ali faleceram, mas naquela noite eles celebrariam em nome deles e também em honra da grande vitória do Ártico. Haveria 7 dias de comida e bebida gratuitas para todo o reino. Os bardos poderiam começar imediatamente a preparar baladas para celebrar as vitórias, recebendo inclusive prêmios pelas melhores canções. Não que John gostasse de se autopromover, mas o povo adorava canções sobre batalhas e merecia desfrutar do que amava. Após suas palavras, o povo continuou a comemorar. Soldados abraçavam seus parentes, alguns seguravam seus filhos com força, aliviados por terem retornado vivos daquele inferno. John simplesmente ordenou que tudo começasse a ser levado ao povo e que tudo fosse organizado para os próximos 7 dias. Seus homens rapidamente tomaram posse de celeiros e armazéns. Alguns animais foram levados para o sacrifício e começaram os preparativos para um grande banquete que alimentaria todo o reino. John sorriu enquanto observava o povo continuar a celebrar. Ele foi se juntar à sua família, ficando com eles, pois não havia maior prazer em sua vida, não apenas ver o reino que havia construído, mas estar ali, celebrando com as pessoas que amava. Ele puxou Arya e Serena pela cintura, aproximando-as dos outros, enquanto chamava Benjen para se juntar a eles também. Naquela noite, o reino vibrou intensamente. A árvore nunca deixou de brilhar, mesmo com a escuridão da noite, continuou a iluminar o Ártico. Os cristais deram o toque final à paisagem do reino, mas o que mais se destacou foram os gritos de alegria que ecoaram por todo o território. Havia aqueles reunidos na praça principal, onde se concentrava a maioria das pessoas cantando, rindo, comendo e bebendo. Outros estavam nas arenas, onde tudo era mais organizado, com lugares para sentar e permanecer com suas famílias com mais tranquilidade, ainda que em meio à multidão. Alguns ficaram em suas casas, alguns de luto pela perda de um familiar ou companheiro, outros simplesmente recolhidos, por não gostarem muito de grandes aglomerações, mas celebrando à sua maneira. John precisava posicionar alguns homens como guardas por toda a cidade, pois certamente, com o povo bebendo em excesso, brigas começariam, especialmente considerando que muitos tinham pavio curto, os anões em particular. Por essa razão, ele designou parte dos soldados e os próprios anões para ficarem de guarda e dispersarem qualquer confusão que surgisse. Ainda assim, naquela noite, a Ártica experimentou mais alegria do que em qualquer outro momento desde a sua fundação. Não havia mais perigo no céu. As pessoas não tinham mais medo de andar pelas ruas. Não havia mais perigo nas muralhas, onde ondas de mortos se amontoavam umas sobre as outras na tentativa de atravessá-las. Homens, animais e até monstros continuaram tentando destruir o Ártico, mas no fim, jamais conseguiram alcançar esse objetivo. Os animais que John controlara na guerra estavam de volta às florestas, os dragões retornaram à Montanha dos Dragões, alguns deles pelo menos, porque no céu sobre o Ártico. Alguns ainda voavam e rugiam, parecendo querer participar das comemorações. As crianças da floresta dançavam entre si rindo. O povo do Ártico celebrava como sempre, e John estava com sua família em uma grande mesa na plataforma da praça, comemorando junto com o povo. Flanqueado por guardas, é claro. Foi um dia que seria lembrado pelos próximos milhares de anos.
As gerações futuras do reino saberiam que aquelas pessoas, vivas naquela época, celebraram uma grande vitória durante aquela semana, uma vitória que jamais seria esquecida, assim como tudo o que aconteceu naquele dia. Capítulo 377. Assuntos do Sul. Ponto de vista em terceira pessoa. Ártico, ano 299. Na manhã seguinte, conforme combinado na noite anterior, Arctic prestou homenagem a todos aqueles que tombaram na guerra ao longo de quase 11 luas de batalha, atacando e defendendo o reino. Dos mais de 150 mil soldados que o Ártico possuía, 11 mil morreram em combate. Não havia como evitar as perdas, apesar de toda a preparação para a guerra, elas eram inevitáveis. Ainda assim, o resultado foi claro. Foi uma vitória esmagadora com perdas mínimas, isso era um fato. A homenagem continuou em silêncio durante toda aquela manhã. Todos se reuniram no Templo dos Heróis, perto do Senado. Quase toda a população do Ártico estava presente naquelas ruas, rezando para que os deuses antigos cuidassem de suas almas. Jon fez um discurso ao lado de seus generais e comandantes, cada um prestando sua própria homenagem. Os nomes eram muitos para serem todos mencionados, mas entre aqueles 11 mil havia heróis que certamente se destacaram durante as batalhas. Seja sacrificando-se para que seus companheiros pudessem matar um caminhante branco, seja salvando pessoas, qualquer ato de extrema coragem era considerado heroísmo de guerra. Seus feitos foram gravados ao lado de seus nomes, e um resumo foi divulgado ao povo do Ártico. Suas famílias seriam bem amparadas em virtude dos serviços prestados ao reino. A cerimônia durou toda a manhã. À tarde, corpo após corpo foi colocado em grandes valas abertas fora das muralhas do Ártico, onde óleo foi derramado antes de serem cremados, criando enormes nuvens de fumaça ao norte do reino. A paisagem havia mudado drasticamente, não havia mais florestas e montanhas ao norte, o lugar se tornara plano, ou pelo menos era o que a neve indicava, pois havia uma cratera enorme no centro de tudo. Afinal, fora ali que o incêndio florestal explodira numa escala que Jon duvidava que alguém algum dia conseguiria superar. Depois disso, o dia inevitavelmente se tornou deprimente. Não havia como escapar desse sentimento. No entanto, com a chegada da noite, o clima começou a melhorar e um novo banquete grandioso foi preparado, assim como na noite anterior. Embora a euforia não fosse tão intensa quanto logo após a vitória, Arctic ainda comemorou como nunca antes. Um dia após o outro, o Ártico continuou a celebrar, sem mais interrupções para longos períodos de luto. O povo estava feliz porque a guerra finalmente havia terminado, feliz porque o período sombrio, em que todos precisaram se esconder, havia chegado ao fim. Uma nova guerra já se desenhava no horizonte do Ártico, mas mesmo assim, as pessoas já não se sentiam ameaçadas. Já não havia necessidade de se refugiarem nos bunkers sob a cidade. Jon participou das comemorações algumas vezes, principalmente à noite, levando sua família. Mesmo assim, ele passou a maior parte desses dias no castelo, recebendo relatórios constantes sobre como estava o reino. Ele manteve uma atenção especial às festividades como uma preocupação secundária, mas permaneceu alerta a tudo, garantindo que nada saísse do controle. Pelo menos dessa forma, ele conseguiu passar mais tempo com sua família. No quarto dia, Jon largou tudo o que estava fazendo e foi para a Montanha do Dragão junto com suas esposas Targaryen e os filhos. Eles fariam seu primeiro voo em seus próprios dragões, algo que já havia sido autorizado, pois as criaturas haviam crescido a um tamanho apropriado durante a guerra. Jon conseguia montar os outros dragões menores muito antes disso, é claro, pois tinha melhor controle, conseguindo dividir sua mente com a do dragão e estabilizar o voo. Mesmo assim, os dragões jovens não eram grandes o suficiente para carregar um cavaleiro comum como os outros, além de Jon. Seus filhos também já possuíam dragões fortes o suficiente para voar, mas ainda eram muito jovens para isso. Mesmo assim, isso não impediu Jon de simplesmente cavalgar com eles, para que pudessem começar a ganhar experiência. Jon não era o cavaleiro deles, e por isso, naturalmente, eles não gostavam de tê-lo em suas costas controlando o voo, mas sim guiando-os para os céus. Ele fez isso com Loki, Lyanna Jaehaerys e até mesmo Brandon, sobrevoando toda a área. Seus filhos não demonstraram medo, nem mesmo Brandon, que Jon acreditava que demonstraria. Mas o garoto parecia adorar voar. Ele acabou fazendo o mesmo com suas próprias esposas. Primeiro, voou com Rhaenys permanecendo montado ao lado dela em seu dragão, apenas para dar dicas de estabilização. Mesmo assim, ela estava no controle, enquanto Jon apenas lhe transmitia sua voz. O mesmo aconteceu com Daenerys. Ele testou cada um deles até ficar satisfeito, o que não demorou muito, pois eles perderam parte do medo de voar em alta velocidade e até se tornaram mais confiantes. Após apenas algumas horas de voo, Jon permitiu que cada um deles montasse seu próprio dragão sozinho, e eles partiram, sobrevoando a região sul do reino. Elas estavam felizes, gritando de alegria, e Jon se sentiu satisfeito por extensão. Nada era mais apropriado do que suas esposas serem cavaleiras de dragão. Enquanto o reino continuava a celebrar, no quinto dia Jon deixou o Ártico e avançou em direção à muralha, com mais 2 dragões atrás dele, os dragões de suas esposas. Não acostumados a armaduras, eles usavam um conjunto de couro reforçado, juntamente com uma cota de malha de aço valeriano por baixo para protegê-los. Daenerys e Rhaenys foram convidadas por Jon a irem para o sul. Ele se sentia satisfeito por não ter mais apenas o céu para si, mas por ter companheiros com quem compartilhá-lo.
A primeira coisa que fizeram foi ir para Ardome, onde encontraram o mesmo grupo de pessoas que nunca havia saído do local. Jon pediu às suas esposas que permanecessem com os dragões. Ele saltou de Eragon e avançou sozinho, enquanto a multidão começava a se reunir. Jon havia fornecido milhares de flechas com pontas de vidro de dragão, assim como lanças, para que aquelas pessoas pudessem se proteger, como prometera quando se conheceram. Mesmo que não fizessem parte do Reino do Ártico, e mesmo que odiassem o reino e a ele, ninguém merecia morrer pelas mãos daqueles monstros e se tornar apenas mais um cadáver. Você voltou, disse aquele que se tornará o líder do povo livre em Ardome. Sim, vim trazer boas notícias. A guerra acabou. O Rei da Noite foi destruído e vocês não precisam mais recuar até aqui. Podem voltar a colonizar o norte, disse Jon. O líder olhou para seu povo, dividido entre surpresa e desconfiança, mas ainda mantendo certa cautela. Tem certeza? Perguntou ele, curioso, olhando não só para um dragão branco maior, mas também para dois menores, com duas mulheres montadas neles, observando em silêncio. Sim, vim aqui apenas para lhe informar. Vocês enfrentaram muitos problemas por aqui? Perguntou Jon, curioso. Ele mal havia recebido notícias do que estava acontecendo naquela região, além das 2 vezes em que fora a muralha. Os mortos estavam chegando. Na última lua cheia tivemos que lidar com algumas centenas deles, mas suas armas nos protegeram. Há alguns dias batedores encontraram centenas de outros cadáveres estendidos no chão, inertes. Simplesmente pararam de se mover. Portanto, acredito em suas palavras, disse ele com certa gratidão. Jon assentiu com a cabeça, satisfeito, mas também aproveitou o momento. Também quero deixar uma mensagem para vocês. Dei essas armas apenas para lidarem com os mortos e os caminhantes brancos. Não permitirei que as usem contra a patrulha da noite, entenderam? Disse ele em um tom mais sério, tornando a atmosfera antes festiva ainda mais sombria. Então por que nos deram isso? Nós também vamos lutar contra os corvos, gritou alguém da multidão. Eragon rosnou imediatamente, fazendo com que todos olhassem para o dragão maior, que agora tinha pelo menos o dobro do tamanho que tinha da primeira vez que o viram. Deixei bem claro que você só deveria usar essas armas contra os mortos. Esse foi o acordo que fiz com você. Conheço o povo livre e eles costumam cumprir suas promessas. Espero que você faça o mesmo, disse Jon. Era uma ameaça velada. Não use essas armas contra a patrulha da noite. Caso contrário, eu mesmo as tomarei de você. Alguns já tinham uma boa noção da força que o Ártico representava. O maior exército ao norte da muralha já reunido sem dúvida para Jon, o exército mais poderoso do mundo naquele momento, sem ninguém comparável em número de soldados, armamento e tecnologia. Mas vocês também dão suprimentos aos corvos. Dão-lhes comida e aço de verdade. Isso não é injusto? Gritou alguém. Sim, é verdade. Mas eles só usam isso contra os livres que cometem atrocidades ao sul da muralha. Acho que essa queixa já deveria ter acabado. Patrulheiros e livres lutaram lado a lado no Ártico contra nossos inimigos, e isso representa praticamente toda a população além da muralha. Além deles, só restam vocês, disse Jon, olhando para o grupo. Havia pelo menos 2 gigantes entre a multidão de 8 a 10 mil pessoas. Me juntar aos corvos. Jamais. Prefiro chupar o pau de um gigante, gritou um dos homens, cuspindo no chão. Se vocês querem viver assim, eu não vou impedi-los. Só não usem as armas que eu lhes dei. É tudo que peço, disse Jon. Ele não queria interferir muito no equilíbrio entre os dois grupos, simplesmente não desejava ser a causa de um novo conflito. Por favor, se a guerra acabou, isso significa que podemos ir para o norte? Podemos ir para o seu reino, disse uma mulher com uma criança nos braços, sem esconder a angústia misturada com a esperança de um futuro melhor para ela e seu filho. Sigam para o norte então. Contanto que vocês não sejam pessoas que já foram expulsas do Ártico por crimes, podemos acolhê-los. Se seguirem nossas regras, terão um lugar para morar e viverão bem. A maioria dos Árticos já foi como vocês. Vocês mesmos podem conversar com muitos deles antes de tomar qualquer decisão. Agora que a guerra acabou, o caminho é seguro. Sigam a luz do reino à noite, ou sigam para o norte até encontrarem a cidade com a árvore gigante cercada por muralhas, bem visível. Vocês também podem encontrar o canal e segui-lo até chegarem ao nosso portão a oeste. Acho que é tudo, estou indo embora. Com essas palavras, Jon simplesmente se virou e começou a se afastar. Não havia mais nada a dizer. As pessoas permaneceram ali, conversando entre si, enquanto Jon montava em Eragon, que logo alçou voo e subiu aos céus, com suas esposas o seguindo pouco depois. A próxima parada seria a muralha. Desta vez, Jon pediu a Dany e Rai que ficassem para trás, junto com os 3 dragões, enquanto ele continuava sozinho pelo campo aberto, sendo rapidamente notado. O portão foi aberto, e como era de se esperar, o comandante apareceu. Vossa Majestade, disse ele ao chegar perto de Jon com seu grupo, ajoelhando-se diante dele. Olhou para seus homens, que imediatamente fizeram o mesmo. O tratamento parecia cada vez mais lisonjeiro. Conte-me quais são as notícias do sul, perguntou Jon calmamente. O comandante começou a relatar. Theon havia sido torturado por Ramsay Bolton logo após sua captura. Sua irmã tentou resgatá-lo em um momento oportuno, mas falhou. Ramsay acabou intervindo, o que explica por que os Bolton agora detêm o castelo. Jon franziu a testa ao ver os Bolton tomarem Winterfell, mas logo entendeu. Robb fora traído no sul. Uma armadilha estava sendo preparada nas Gêmeas.
Ele percebeu isso e tentou reverter a situação imediatamente. Mas o caos se espalhou pelo próprio exército do norte quando Roose Bolton lançou um ataque com seus homens contra os lordes nortenhos. Os Freys se juntaram a eles. Robb acabou caindo em batalha, mas não morreu. No entanto, ele foi gravemente ferido e capturado. Sua mãe foi morta. Dizem que o próprio Valder Negro, em meio à confusão, cortou sua garganta. A ideia de Tywin parecia ser fragmentar o norte para facilitar a conquista, ou forçá-lo a eventualmente se unir ao Ártico, mesmo que isso levasse tempo. Entendo, murmurou Jon, pensativo, assimilando o que ouvirá. Lady Stark estava morta. A mulher que transformará sua vida em um inverno em Winterfell estava morta. A princípio, ele não sabia o que pensar sobre isso. Sobre outros acontecimentos, os Tyrell se uniram aos Lannisters na Batalha da Água Negra. Quando Santanis já havia perdido boa parte de seus homens, foi derrotado e forçado a recuar. Dizem que ele agora está indo para o norte em busca de aliados. Em todo caso, outras notícias indicam que Dorne permanece neutra. Receberam Myrcella Baratheon em Lança Solar, mas Doran recusou-se a enviar o príncipe Oberyn à capital, nem nenhum de seus outros filhos, mesmo que ele conseguisse um assento no conselho. Um grupo de lordes dorneses de menor importância foi enviado para comparecer ao casamento entre Joffrey e Margaery, evitando formalizar oficialmente a aliança. Jon ouviu tudo atentamente e logo se despediu do Lorde Comandante. Certamente muitos pensamentos o atormentavam, mas seus olhos nunca deixaram de se fixar na muralha. Ele não tinha a capacidade de enxergar através de seus animais além da muralha. Caso contrário, estaria ciente de todos os eventos, planos e muitos outros detalhes do que acontecia no sul. Preciso reduzir isso logo. Jon decidiu naquele instante. Sem isso, seus poderes alcançariam o sul e simplesmente não haveria como esconder tais coisas dele. Ele poderia até manipular corvos enquanto as notícias circulavam de um lado para o outro. Ele poderia literalmente controlar a guerra sem mover um dedo, interceptar mensagens destinadas a aliados e enviá-las diretamente aos inimigos, disseminar informações vitais e causar destruição estratégica com absoluta precisão. Mas ele não podia fazer isso por causa da muralha. Ela permanecia ali, e ele lidaria com ela em outro momento. Agora que os mortos haviam sido destruídos, não havia mais sentido em mantê-la. Era inevitável que ele destruísse a muralha. Em todo caso, ele virou as costas e saiu dali, retornando à floresta, onde Rai e Dany esperavam perto dos dragões. Terminou? Perguntou Daenerys levantando-se enquanto Rhaenys também se aproximava. Sim, respondeu Jon. Alguma coisa preocupante? Perguntou Rhaenys antes de acrescentar, e Dorne? Parece ser neutro, mas se recusa a entregar pessoas importantes nas mãos de seus inimigos. Isso parece indicar que seu tio está planejando algo, disse Jon. Era óbvio que Dora Martell tinha um plano em mente, eles só não sabiam qual era, e ele tinha certeza de que não envolvia o Ártico esperando por seu retorno. O próprio Lorde Comandante diz que rumores de que eles estavam mortos se espalhavam por toda parte, embora boa parte do mundo acreditasse no contrário. Rhaenys não negou a sugestão de que seu tio estivesse planejando algo. Conhecendo seu tio, isso era de se esperar. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Reúnam todos e conversem. Precisamos discutir o que aconteceu, disse Jon. Eles assentiram, cada um retornando ao seu dragão. Jon precisava organizar essas informações nos próximos 2 dias. Enquanto Artyn ainda comemorava, ele já estava pensando em como lidar com o sul. Ele não pretendia ficar parado. Os dragões retornaram ao Ártico algum tempo depois. Rhaenys e Daenerys já eram bastante habilidosas no voo, conseguindo controlar seus dragões como desejavam. Elas desfrutaram da experiência, assim como os antigos Targaryen quando tinham seus dragões, contemplando a vista do norte congelado até chegarem ao reino, e da mesma forma, apreciando a beleza do Ártico vista do céu. Assim que chegou ao castelo com suas esposas, Jon reuniu todos para uma conversa, relatando as informações que havia recebido. Bran também estava presente e não pôde deixar de franzir a testa ao descobrir o destino de Robb. A interferência dos Bolton tinha sido tudo menos agradável para os Stark, mas o que realmente o impressionou foi o que havia acontecido com a mãe deles. Bran começou a chorar. Arya não derramou uma única lágrima, mas seus olhos estavam perturbados. Jon sabia que ela também estava sofrendo. Rickon chorou copiosamente ao saber disso, e Jon, por mais que permanecesse com Arya, consolando-a mesmo que ela não demonstrasse o luto que mostrará pelo pai, ainda havia sofrer. Jon ficou com ela por um tempo, depois ela se juntou aos irmãos. Benjen também estava preocupado com as crianças. Enquanto isso, Jon tinha um objetivo em mente. Mesmo com o povo celebrando a vitória contra os mortos, o sul não era mais apenas inevitável, era uma prioridade. O rei começou a refletir sobre os planos que em sua maioria já estavam em andamento. O uso de fogo vivo, a quebra da confiança entre os mestres e os lordes com um ataque surpresa vindo do oeste. Essas eram estratégias planejadas há muito tempo. Agora, restava apenas ajustar alguns detalhes e analisar melhor o cenário, considerando o estado atual das coisas, conforme relatado pelo Lorde Comandante. Durante os 2 últimos dias de celebração, Jon se isolou um pouco mais, dedicando-se à leitura de alguns livros de história que havia pegado na cidadela sobre as batalhas dos 7 reinos e se reunindo com Mestre Marvin para discutir detalhes. Sobre os mestres, ele elaborou planos enquanto observava mapas, procurando o ponto ideal para desferir um golpe fatal contra os Lannisters, em vingança pelo que haviam feito ao seu tio. Seus olhos permaneceram fixos naquele ponto durante todo o tempo. Ele acabou marcando-o como um ponto vermelho.
Rocher do Casterly. Um ponto que indicava sua intenção de derrubar o castelo, de fazê-lo afundar no mar. Essa seria a palavra mais apropriada. Ele sabia que Joy ficaria horrorizada com a ideia, mas essa era a guerra de Jon, e ela teria que se acostumar. Ele não pretendia ferir pessoas que não tinham nada a ver com o conflito, mas o nome Lannister não seria ignorado, nem ficaria impune. Jon Artys, ou melhor, Aegon Targaryen, tinha um irmão com o mesmo nome, uma segunda mãe que pretendia amá-lo mesmo que ele não tivesse nascido de seu ventre. Afinal, Elia deixou claro, por meio de suas cartas, que amava o filho de Lyanna. A única sobrevivente daquele caos em Porto Real foi Rhaenys, que quase foi morta não fosse por seu tio. Só de pensar em quantos Lannisters haviam se beneficiado ao longo dos anos com intrigas e conspirações contra a família de seu falecido pai, a fúria de Jon crescia. Era hora de mostrar-lhes as consequências de seus atos, mesmo que tardiamente. Afinal, os Lannisters sempre pagavam suas dívidas, e a dívida com Jon era de sangue. Rhaenys foi para seus aposentos no 7º dia. Jon ergueu o olhar e cruzou os braços para ela. Pode repetir, disse ele. Vou participar, respondeu ela. Não, ele negou. Jon, deixe-me participar. Ela insistiu. Não vou enviar os dragões, Rai. Não agora. Não quero ver meus inimigos simplesmente se rendendo antes mesmo da luta começar, explicou Jon. Ele ficaria desapontado se isso acontecesse. Ele não era um homem que massacrava pessoas sem vontade de lutar. Ele precisava dar alguma confiança aos 7 reinos, não tirá-la cobrindo o céu com mais dragões do que havia na Dança dos Dragões, pelo menos a princípio, para que pudessem pagar no campo de batalha pelo que haviam feito. Ele precisava de uma justificativa legítima para matar o máximo de miseráveis possível. Então me deixe ir com uma espada na mão. Fui treinada em Dorne para usar adagas. Eu sei lutar. Rhaenys não parecia disposta a desistir. Jon suspirou. Gostaria que você ficasse aqui pelo menos por este primeiro momento. Quero que saiba que não duvido de suas habilidades. No entanto, elas não são adequadas para batalhas em campo aberto. Mas você está levando os outros, retrucou ela. Serena não virá comigo desta vez. Preciso dela aqui no Ártico, e gostaria que você também estivesse aqui. Quero que cuide dos nossos filhos. Eles precisam de você, Rai. Nossa filha precisa de você. Jon planejava levar apenas Arya. Rhaenys ficou paralisada por um instante. E o que acontecerá com Dorne? Perguntou ela. Ela ainda se importava, Jon sabia disso. Era a terra onde ela havia vivido a maior parte da sua vida antes de conhecê-lo. Ela sempre se mostrará uma mulher sensata, mas também sofrerá grande influência dos seus tios. Uma influência movida pela vingança e pelo ódio aos seus inimigos, influência essa que nos últimos tempos começara a se dissipar lentamente. Por muito tempo, ela odiou a mãe de Jon, acreditando que ela era responsável pela destruição dos Targaryen. Seu pai também teve sua parcela de culpa, é claro. No entanto, depois de ler as cartas de Elia, a mãe de Rhaenys, ela percebeu que Elia sabia de tudo, de como ela havia aceitado o relacionamento, de como Lyanna e Elia trocavam mensagens, falando sobre a vida na capital, os temores da guerra e até mesmo a gravidez de Lyanna. Rhaenys pediu desculpas a Jon. Ela se viu em conflito consigo mesma, tentando entender como poderia corrigir seus erros. Ela até pretendia visitar a estátua de Lyanna em algum momento, como contou a Jon. O nome de Lyanna não era mais uma maldição para Rhaenys, e Jon ficou satisfeito ao ver que sua esposa não carregava mais esse ódio, algo que sempre o incomodara, especialmente quando pensava em sua falecida mãe. Jon saiu do escritório junto com Rhaenys e encontrou Aemon e Samwell Tarly caminhando pelo pátio. Sam estava sendo treinado por Aemon, e o garoto vinha se saindo bem na academia desde que chegara ao reino, quase 2 luas e meia atrás. Parecia que sucessores para posições de poder começavam a surgir, e Jon estava satisfeito com isso. Afinal, Brynden percebera que Bran começava a se mostrar como seu possível sucessor no futuro. Talvez Sam também pudesse substituir Aemon, assim como o velho Targaryen enxergava potencial no garoto Tarly. Após cumprimentar a todos, ele prosseguiu. Precisava falar com seus generais e pediu aos guardas que os convocassem. Era hora de organizar mais algumas coisas antes de começar a deslocar parte do exército para o oeste nos próximos dias. Entretanto, ao longe, uma frota de navios começou a ser avistada pelas tribos que viviam perto da costa de Skagos. Observaram um grande número de embarcações ostentando bandeiras desconhecidas para eles, mas inconfundíveis para aqueles que as conheciam. O veado coroado envolto em chamas representava apenas uma coisa. Santanis avançava em direção à muralha. Capítulo 378. O exército marcha para o oeste. Ponto de vista em terceira pessoa. Ártico, ano 299. Por favor, Vossa Majestade, permita-me lutar ao seu lado no sul. Barrista Anselme ajoelhou-se diante de Jon, proferindo essas palavras. Jon observava em silêncio na entrada do castelo onde havia conhecido o velho cavaleiro. Jon até lhe diria para não se ajoelhar, que o Ártico não se ajoelha, mas algumas coisas mudariam em breve. Pelo menos o povo dos 7 reinos deveria se ajoelhar perante ele. Você certamente provou seu valor nas últimas luas nas batalhas e naquela última, a guerra contra os mortos. Jon teve que admitir. Afinal, ele havia chegado ao Ártico apenas um mês antes e lutado em inúmeras batalhas, sempre buscando chamar a atenção de seus superiores. Ele queria se destacar e conseguiu. Ajudou muito, lutando ao lado dos guerreiros comuns do reino. Então Jon teve que tomar uma decisão a respeito dele. Como você sabe, há vagas na Guarda Real agora. Alguns membros caíram.
Então, proponho que você me siga para o sul junto com Lancelot e os outros. Se você provar seu valor, poderá usar o manto da Guarda Real do Ártico. Ele fez uma pausa enquanto o barrista Anselme parecia agradecido, mas Jon não havia terminado. Além disso, sei que você era um Lorde Comandante quando Robert Baratheon era rei. Você está disposto a seguir as ordens de Lancelot? Ele é o atual Lorde Comandante da Guarda Real, supervisionando as 100 unidades dos maiores guerreiros do reino, que protegem minha família, perguntou Jon calmamente. Seria uma honra, Vossa Majestade, começou ele. Já imploro que me deixe ir com você, e seria uma honra ter a oportunidade de lutar ao seu lado e provar meu valor para também me tornar um membro da Guarda Real. Antes de ser comandante, eu obedecia. Não perdi esse hábito, apesar da minha idade, disse ele, e Jon se sentiu satisfeito com a resposta. Ótimo. Certo, o que você acha disso, Lancelot? Disse Jon, enquanto o guarda real, que estivera atrás dele o tempo todo, assentia. Admito que este tem habilidade, luta muito bem e é sem dúvida uma das espadas mais fortes que encontraríamos ao sul da muralha, comentou Lancelot. Ele também pode melhorar, acrescentou Jon. Você pode dar a ele algumas poções. Isso ajudará a fortalecer seu corpo. Lancelot assentiu ao ouvir isso. De qualquer forma, está dispensado. Lancelot, tire o resto do dia de folga. Leve barrista Anselme para buscar um kit de poções para um ano, disse Jon, enquanto o Lorde Comandante sentia que seu turno já estava chegando ao fim. Jon seguiu com outros guardas reais para verificar mais alguns assuntos dentro do castelo. Não haveria reunião oficial agora, especialmente porque Lancelot não participaria e os outros ministros deveriam estar descansando após os últimos dias. No entanto, ele convocaria a reunião mais tarde naquele dia, e ela seria realizada nas próximas horas. Barrista Anselme seguiu o Lorde Comandante até outro local. Os olhos do velho cavaleiro não paravam de se fixar nas costas do guerreiro à sua frente, lembrando-se muito bem de sua habilidade e da dos outros guardas reais. Ele não podia deixar de reconhecer o poder de combate que cada um daqueles que vestiam os mantos da Guarda Real do Ártico possuía. Ele já havia testemunhado do que eram capazes naquela batalha naval e também no conflito em Winterfell. Ele observara o treinamento da Guarda Real por muitos dias. Não era muito frequente durante a guerra contra os mortos, mas sempre havia guerreiros que treinavam ocasionalmente. O sistema da Guarda Real também era muito bem estruturado. Com 100 guardas reais, eles se revezavam em turnos, nunca deixando a família real sem uma grande proteção. E por mais diferente que fosse, mantinham uma dinâmica semelhante à de uma Guarda Real. Mas, diferentemente da Guarda Real de Westeros, os membros da Guarda Real do Ártico podiam formar famílias, e a posição não se restringia apenas ao sexo masculino. E se alguém procurasse mulheres frágeis entre a Guarda Real, estaria completamente enganado. As mulheres do Ártico que vestiam a armadura da Guarda Real eram muito mais fortes do que os homens comuns. Elas talvez não conseguissem lidar facilmente com a maioria dos guardas masculinos comparáveis, mas certamente eram muito superiores a um homem comum, e nem mesmo os cavaleiros de Westeros seriam capazes de enfrentá-las. Jaime Lannister era a prova viva disso. Considerado o espadachim mais rápido de Westeros, ele perdeu para uma guarda real responsável pela segurança da princesa Arya, no pátio de Winterfell. Seu nome era Gil. Ele sabia que havia algo de especial em tudo aquilo. Ouvirá dizer que os guardas reais tomavam poções exclusivas para aprimorar o corpo, algo que o próprio rei fazia desde que receberá seus dons dos deuses. Segundo todos diziam, as histórias sobre a velocidade e forças sobre-humanas do rei do Ártico vieram daí. E Barristan testemunhou lutando contra aquele monstro de gelo que já o havia esfaqueado dezenas de vezes sem que o velho cavaleiro pudesse fazer nada. Ele teve bastante tempo para conversar com o povo, com os comandantes e líderes, até mesmo com membros da Guarda Real, embora alguns não gostassem dele. E algo surpreendeu em tudo isso. Não foi o poder da Guarda Real daquele reino que mais o surpreendeu, mas sim a semelhança do sistema que ela possuía com a Guarda Real de Westeros. Ele sabia que o rei do Ártico jamais havia pisado em Porto Real, e mal podia acreditar que alguém pudesse criar um sistema tão complexo apenas com livros, especialmente ao descobrir que não havia muitos livros no início do Ártico, na época de sua construção. Mesmo assim, tudo era extremamente organizado, não apenas a Guarda Real, mas todo o reino. Tudo aquilo já havia sido planejado e implementado desde o início da construção, tornando-se a estrutura principal mesmo antes de começarem a recrutar pessoas ou erguer as construções do reino. Aquele reino fora concebido em toda a sua cadeia de sistemas desde o princípio, e Barristan não pôde deixar de ficar maravilhado. Mesmo assim, a origem de todo aquele conhecimento permanecia um grande mistério para ele, até que conheceu Brynden Rivers, o Corvo de Sangue. Brynden Rivers era o nome que despertava pensamentos complexos em Barristan. Ele era o grande bastardo legitimado, filho do rei Aegon IV Targaryen e Milessa Blackwood, talvez até tenha nascido antes do ano 200. Mas sua história fazia parte da infância de Barristan Selmy. Blood-Raven havia partido para a muralha em 233, após a conquista, enquanto Barristan nascerá em 237. As histórias da rebelião e seus heróis ainda eram muito fortes durante a infância de Barristan Selmy, e assim como ele próprio se tornaria um herói para muitos jovens, ele também tinha o seu próprio.
Barristan via Bloodraven empunhando Irmã Negra como seu herói naquela época. Um dos motivos para participar de um torneio no 10º aniversário de sua morte foi provar seu valor. Ele caiu sob a lança do príncipe Duncan Targaryen, mas recebeu seu epíteto de Barristan Selmy, o Ousado. Naquela época circulavam muitos rumores. Alguns diziam que ele tentará tomar o trono e acabará exilado. Outros afirmavam que ele poderia estar se voltando contra a coroa, juntando-se aos Blackfyre. Mas Barristan Selmy gostava de acreditar que ele havia renunciado por honra, para não causar problemas na legitimação de sua própria família. Afinal, seu nome era temido por toda Westeros, o homem que podia ver todo o campo de batalha, que nada pegava de surpresa e que armava armadilhas para seus inimigos. Daemon Blackfyre caiu por causa disso, por uma flecha do próprio Corvo de Sangue. Barristan Selmy percebeu que era assim que eles lidavam com os inimigos, muito semelhante às histórias sobre o próprio rei, que sempre parecia saber onde o inimigo estava e os pegava de surpresa. Pelo menos era isso que Barristan ouvia, especialmente durante a guerra em Ygg, depois de conhecer alguns membros do mundo oriental que viviam no Ártico. E quanto aos sistemas que Barristan Selmy sempre achará curiosos, ele acreditava que haviam sido desenvolvidos em conjunto com Brynden. Quando o conheceu pela primeira vez, pensou que como Brynden Rivers estava vivo e presente no reino, poderia repassar esses sistemas de implementação diretamente ao rei. Contudo, logo descobriu que não era bem assim. A visão verde era um assunto frequentemente discutido entre o povo do Ártico. Ele já ouvirá dizer que o rei podia viajar para o passado com um vidente verde em busca de conhecimento. Quando teve a oportunidade de conhecer Brynden Rivers, confirmou tudo o que já suspeitava. O rei podia reunir conhecimento do passado e implementá-lo diretamente no reino, e ele começara a fazer isso desde cedo. E não apenas conhecimento sobre a guarda real. Barristan ouvirá dizer que Jon estivera presente quando Visenya Targaryen conversou com seu irmão-marido, Aegon, o Conquistador, sobre a fundação dos 7 Mantos Brancos, bem como dos 7 Reinos. Mas Jon também podia viajar através do conhecimento do mundo inteiro, recuperando até mesmo aquilo que havia se perdido no tempo. A Forja do Aço Valeriano era a prova disso. Tal habilidade era assustadora, mas agora compreensível para Barristan, que não conseguia conter a curiosidade. O filho de Rhaegar havia reunido boa parte das coisas boas que a humanidade produzira ao longo da história e estava, basicamente, implementando tudo naquele reino. Você parece pensativo, disse Lancelot, com a voz subitamente tirada de seu devaneio, mesmo de costas para o cavaleiro, fazendo Barristan olhar para o guarda real que caminhava à sua frente. Só estava pensando, disse ele. Bem, espero que como membro da guarda real, você esteja atento, disse Lancelot, fazendo Barristan esboçar uma leve careta atrás dele. Não julgue minha competência por alguns pensamentos meus, Lorde Comandante, disse ele, tomando cuidado para não usar títulos incorretos como ser. Não havia cavaleiros no Ártico, então o título de ser não era usado, nem mesmo para se referir à guarda real. Pelo menos não agora, já que o rei pretendia unir o Ártico aos outros 7 reinos e transformar todo o continente de Westeros em 8 reinos oficiais, com um governo centralizado diretamente naquela cidade, que se tornaria a capital. O próprio Barristan Selmy fora abordado pelo rei, que lhe pedirá algumas vezes a sua opinião sobre os senhores de Westeros. Barristan Selmy dissera que eles não ficariam muito satisfeitos com uma capital tão ao norte. Jon havia dito que tinha um plano para isso. Ele estabeleceria um pequeno governo para estender o domínio do Ártico até Porto Real, com seu filho Jaehaerys Aerys assumindo o trono de ferro no futuro, mantendo a futura ex-capital de Westeros ativa. Jaehaerys Aerys seria uma espécie de intermediário. Ele teria seu dragão para viajar entre o Ártico e Porto Real, assim como Jon também viajaria ou enviaria seus filhos. Isso facilitaria muito a questão da governança, permitindo que os Lordes do Sul fossem atendidos sem a necessidade de viagens tão longas. Afinal, até Jon entendia que chegar ao Ártico não seria uma jornada agradável. Especialmente para pessoas do Sul, navios árticos levariam cerca de 2 luas para chegar a Dorne. Com navios mais rápidos, a viagem normalmente levava 3 ou 4 luas, enquanto embarcações piores poderiam levar até 6 luas. Barristan Selmy poderia até dizer que seria mais fácil se Sua Majestade assumisse o trono diretamente, mas comparado à capital dos 7 reinos, o Ártico era algo que Porto Real jamais seria. Não havia dúvida de que entre Porto Real e o Ártico, a capital ártica era dezenas de vezes melhor. O sistema de esgoto funcionava, as pessoas eram educadas e bem alimentadas, sem mencionar que praticamente todos sabiam ler e escrever. Um reino inteiro havia sido criado a partir daquela única cidade. Se estivesse no sul, jamais teria funcionado. Em todo caso, o reino era mágico, disso não havia dúvida. Barristan ficaria mais do que satisfeito se isso significasse a chance de servir a um rei digno. E sem dúvida alguma, Jon Artyn seria melhor do que qualquer outro que pudesse surgir. Eu sei que não foi apenas uma provocação. Lancelot falou novamente. Eu vi você lutando, disse o comandante, com um sorriso evidente de quem estava brincando. Barristan apenas acenou com a cabeça, e eles continuaram seu caminho para fora do castelo. Alguns outros guardas reais estavam lá, e um deles era o mesmo homem que aparecerá em Winterfell cortando o pulso de Jaime Lannister. Eles não deixaram de observar Barristan atrás do Lorde Comandante enquanto se aproximavam. Olá, seu turno está prestes a começar. Fiquem alertas, foram as palavras ditas enquanto assumiam seus postos. Entre eles, Tris me olhou para Barristan com desdém.
Afinal, a guarda real tinha visto aquele homem ao lado do Rei Gordo em Winterfell quando ele chegou para buscar Arya e lutou contra Jaime Lannister. Ele nunca gostara de Barristan desde que este chegará. Lancelot percebeu que ele estava prestes a dizer algo desagradável e interveio. Calha a boca, Trisme. Se você vai dizer alguma coisa. Lancelot já conhecia a língua afiada de Trisme. Trisme apenas estalou a língua. O rei permitiu que Barristan ficasse e está satisfeito com sua contribuição. Respeito por isso, ao menos em nome de sua majestade, entendeu? Concluiu Lancelot. Dito isso, ambos seguiram viagem. Foram até o depósito da guarda real, onde havia aço valeriano de sobra. Lancelot abriu um cofre e encontrou itens ainda mais raros. Entre eles, frascos. Tirou um estojo com 12 deles. Aqui está. Você deve beber isto uma vez por mês, durante 1 ano, disse Lancelot, entregando a caixa com os 12 frascos. Barristan pegou o objeto e lançou um olhar avaliador antes de assentir. Fosse o que fosse, certamente era o que estava por trás da força da Guarda Real Ártica. O dia passou e finalmente Jon agendou uma reunião à noite com todos os ministros e pessoas importantes, assim que a noite caísse. Vamos nos preparar. Amanhã informaremos o Ártico sobre nossa expedição ao sul, disse ele, apontando para o oeste. Vocês terão um dia para ajudá-los nos preparativos. Convoquem todo o exército para o norte, onde os planos serão elaborados e as notícias anunciadas, disse Jon em tom sério. A próxima guerra já estava sendo preparada e eles precisavam agir. Ninguém se opôs. Pelo contrário, todos começaram a planejar e discutir entre si. No dia seguinte, todo o exército foi convocado. Todos receberam a notícia de que marchariam para o sul. Cerca de 20.000 homens seguiriam para o oeste, enquanto os demais atacariam pelo leste algum tempo depois. Os soldados já tinham ouvido rumores sobre a guerra no sul, sabiam que o rei tinha interesse em conquistar os 7 reinos, e isso não os surpreendeu. Afinal, esse assunto já havia sido amplamente discutido no final da guerra contra os mortos. Mas, devido à vitória contra o Rei da Noite, não havia descontentamento que afetasse o exército. Sempre havia alguém que discordava, mas permanecia em silêncio. O exército estava confiante e todos sabiam que os 7 reinos eram seus inimigos. Era hora de pôr um ponto final nisso. Assim, durante um dia inteiro, o exército espalhou a notícia pelo resto do reino, enquanto muitos passavam o tempo com suas famílias. Aqueles que já podiam ajudar naquele dia começaram a organizar a logística para iniciar a marcha no dia seguinte. Toneladas e toneladas de lenha começaram a ser carregadas e colocadas em carroças de todos os tipos de transporte. Elas deveriam cruzar o punho dos primeiros homens e seguir para a costa oeste, lar das antigas tribos isoladas pelo gelo, algumas das quais agora faziam parte do Ártico. Isso levou a liderança a convocá-los e pedir que guiassem o exército, enquanto os gigantes abririam o caminho, destruindo qualquer obstáculo que impedisse o movimento das carroças e das tropas. Dos 25.000 homens organizados para a marcha, muitos se despediram de suas famílias e no dia seguinte, todos estavam prontos no portão norte. Vou acompanhar você na marcha. Se precisar de ajuda, irei até você, disse Jon a Lancelot, que seguia com parte da guarda real. Como não viajariam em dragões, iriam à frente, já que o rei também participaria desse primeiro ataque. O exército então começou a marchar para fora das muralhas, acompanhado por todos os vagões de suprimentos. Um grupo de gigantes ia à frente, enquanto Lancelot, como comandante, marchava ao lado de Barristan Selmy, que agora portava armadura e espada de aço valeriano, e outros oficiais. Jon ficou ali observando o exército marchar, enquanto alguns dragões sobrevoavam a área e desciam, pousando perto dele. Rhaenys também observava ao lado de Jon, e Daenerys chegou logo depois. Desde que ambos aprenderam a cavalgar, não havia um único dia em que não desejassem voar. Você vai enviar 25.000 homens, Jon? Não é pouco? Perguntou Rhaenys cautelosamente, enquanto Jon esboçava um pequeno sorriso. Calma, Rai. Aqueles 25.000 homens a oeste já serão mais do que suficientes para lidar com as Ilhas de Ferro e os homens das terras ocidentais. A leste, Duquem liderará mais de 100.000 árticos, explicou Jon. Sem dúvida, era um número que abalaria seus inimigos. Mas o ataque surpresa daqueles mais de 20.000 homens seria decisivo logo no início da guerra. Dito isso, Jon chamou Moranguinho, que estava por perto, e fez a dragão fêmea vermelha pousar. Em seguida, acompanhou suas esposas de volta ao castelo. O exército levou horas para finalmente deixar o Ártico, e quando o último contingente partiu, os portões foram fechados. Jon então se encontrou com seu tio e outros membros da Patrulha da Noite que lutaram e sobreviveram, enquanto apenas 2 deles haviam caído. Benjen e os outros precisariam retornar à muralha. Eles seriam levados por navios, agora que o canal estava livre, o que tornaria a viagem bastante agradável. Bem, não é como se você estivesse muito longe, não é? Jon abraçou o tio, que riu, mas logo ficou sério. Não tão perto assim. Afinal, você vai estar em guerra. Uma guerra que não vai durar muito, respondeu Jon. Só tome cuidado, Jon, disse Benjen com um meio sorriso. Jon acenou com a cabeça, enquanto Arya também o cumprimentava, despedindo-se de todos os outros. Até os filhos de Jon estavam lá, chamando pelo tio e o abraçando. Jon cumprimentou os outros membros da Patrulha da Noite, agradecendo-lhes por terem se juntado à luta, embora para muitos tivesse sido praticamente uma obrigação depois de terem sido presos. Ninguém vai acreditar nas histórias do que aconteceu aqui, comentou Corin Alfan. Bem, que pensem o que quiserem.
Devem confiar nos seus próprios olhos, e você sabe o que viu, disse Jon, enquanto o homem assentia. Jon então ficou sério, falando não apenas com Corin, mas também com seu tio e os outros homens. Eu só peço que mantenham os dragões em segredo. Alguém provavelmente contará ao sul sobre eles se souberem, e eu quero manter isso escondido por enquanto, disse Jon, ciente do terror que a notícia causaria. Que havia dezenas de dragões sob o comando de Arctic com 3 cavaleiros, um dos quais podia controlar a maioria dos quase 30 dragões. Com isso começaram a embarcar nos navios, levando consigo as armas e armaduras que haviam usado na guerra. Jon lhes deu esses itens como recompensa por seus serviços. As comportas do canal haviam sido abertas no dia anterior para remover todos os cadáveres que estavam presos ali e queimá-los. Eles observaram as naves da patrulha da noite partirem, passando pelas terras agrícolas onde milhares de árticos já começavam a trabalhar novamente. As mudas seriam plantadas, os campos adubados e a produção distribuída para o comércio, além do reabastecimento dos depósitos que haviam sido muito utilizados durante as últimas 11 luas. Depois disso, Jon retornou ao castelo, reunindo-se com sua família, enquanto seus pensamentos já se voltavam para as guerras que viriam. Assim que tudo estivesse pronto, ele partiria para o oeste com Arya, e então finalmente marchariam para o sul. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.